Renove, então, as mais cordiais boas-vindas a todos. E para aqueles que não estavam presentes de manhã, sejam bem-vindos. Vou passar agora a palavra para o professor Joel Saad, diretor aqui do campus, que fará a apresentação do nosso palestrante. Obrigada. Boa tarde. Bem, convém lembrar que nós iniciamos hoje a 6ª semana da Matemática, Educação Matemática. Então hoje, por volta das 10h30, tivemos aqui a presença do professor José Sérgio da USP. Não sei se vocês estavam presentes. Quantos estavam aqui na manhã? A maioria. Vocês são do campus Caraguá, é isso? Alguém também do campus Bragança? Bragança Paulista, alguém? Uma só? Bom, o Maurício é muito duro, não deixa os alunos virem para cá. Se eu vou reclamar com o Maurício lá, hein? Que negócio é esse? Bem, então, como disse a Jéssica, sejam bem-vindos a essa segunda etapa da semana, da 6ª semana da matemática. E no período da manhã eu já havia feito uma referência ao professor Humberto, e agora ele está aqui, né, de corpo e alma. Então nós vamos passar a palavra para o professor Humberto, que já é o nosso parceiro. Segundo conversando com ele agora, ele já está vindo aqui pela 3ª vez, não é isso? E mais uma vez lá na Câmara dos Vereadores, se não me engano foi em 2011, é isso? 2011. Então, aqui em Guarulhos, não é, ele já 3ª vez colaborando com o Instituto e já esteve lá na Câmara dos Vereadores. É claro que não podemos perder um segundo sequer das palavras do professor Humberto. E fica aqui em meu nome, em nome do Instituto, muito obrigado pela sua presença aqui. Obrigado, professor Joel. Tá? Satisfação é minha de poder estar aqui novamente com vocês. Mas quero que também fique mais à vontade falando aqui de pé. Queria cumprimentar todos vocês, inicialmente, né? Todos os alunos e alunas do curso de matemática. Acho que são todos licenciados em matemática, né? Não é isso? Tem alguém que é de outra licenciatura sem ser matemática? Geografia? Biológicas? Legal. Tem algum professor da rede municipal aqui de Guarulhos, da rede estadual? Professor, não? Os demais, imagino que sejam licenciandos, né, da matemática, não é isso? Então, dizer da minha satisfação de poder estar novamente aqui é a 3ª edição da semana, é a 6ª que vocês estão promovendo, né? Semana de Educação, Semana de Matemática e Educação Matemática. E a 3ª oportunidade que eu venho de conversar com os alunos, alguns ex-alunos, alguns alunos eu já conheço, que já são acho que mais veteranos, né? Mas com os ingressantes é sempre um público que vai renovando, e agora com essa versão muito legal que foi de vocês trazerem os alunos dos outros campi do Instituto Federal aqui do estado de São Paulo, né? Então os alunos de Caraguatatuba, não é isso? Do campus Caraguatatuba e Bragança, né, que você está fazendo referência agora, né, professor Joel? Então, professor Joel, também da minha parte é uma satisfação grande, viu, poder estar aqui e estar conversando com vocês novamente. Dizer que, por outro lado, a satisfação também é grande dessa aproximação do Instituto Federal de São Paulo com a Universidade Federal de São Paulo, que é onde eu trabalho. Eu estou vinculado ao Departamento de Educação da Universidade Federal de São Paulo, que é uma universidade diferente de outras universidades, que ela também é que nem o Instituto Federal, com vários campi, né? A Universidade Federal de São Paulo também tem vários campi, só que cada campus tem uma área específica, isso que é meio diferente da Federal de São Paulo. Então aqui em Guarulhos, o campus nosso da Unifesp é a área de Humanidades. Então nós temos curso de História da Arte, que é uma graduação em História da Arte. Depois temos Letras. Esses agora, História da Arte não é licenciatura, né? Não é para formar professor. Os demais são todos licenciaturas também.
são bacharelados com licenciatura, que é o caso de letras, história, filosofia, ciências sociais e pedagogia, que é o curso que eu estou diretamente vinculado lá, onde eu trabalho mais, é o curso de pedagogia. Então esses cursos todos são licenciaturas, portanto formando professores para educação básica, né? E isso que eu ia falando, que é também a minha satisfação sempre de vir aqui, a gente poder ter esses contatos com o Instituto Federal, porque somos duas instituições públicas vinculadas diretamente ao governo federal, no município de Guarulhos, e que eu acho que para o município isso é uma posição muito vantajosa em relação aos municípios que não têm a presença do ensino superior público, que, como vocês sabem, nós temos no país uma carência muito grande, né, de oferta de ensino superior por instituições públicas. Eu sempre costumo criticar muito, não precisa fazer crítica, porque vocês sabem um pouco, vocês já estudaram, né, isso, todo o déficit educacional que nós temos no país, por uma história que nós temos da educação extremamente elitista, né? Uma história da educação escolarizada que foi sempre de renegar o direito da grande população a ter acesso a essa educação, né? Então nós temos um acúmulo de demandas que foram sempre reprimidas, e no caso do ensino superior, isto é muito recente, eu diria que é de 10, 15 anos para cá, que o Brasil começa a ter acesso ao ensino superior de camadas da população que antes nunca pensava que pudesse ir para o ensino superior, né? É claro que já tinha, né? Sempre teve quem saía da regra, né? Eu mesmo aqui conversando com o professor Leonardo, né? Eu fiz a minha graduação nos anos 70, eu tenho origem operária, que meu pai e minha mãe não eram escolarizados, e com muita dificuldade fui fazer a primeira graduação. Mas assim, nós éramos exceção. Quando fui fazer graduação, só eu que era pobre e miserável no meio da turma, né? Então assim, o ensino superior era extremamente elitista no país até os anos 70, começo dos anos 80. Quem ia para fazer ensino superior realmente era só quem vinha de camada econômica, social privilegiada, né? Então agora, acho que de uns 15, de 20 a 15 anos para cá, eu diria 15 anos mais, que começou a ter algumas políticas públicas, nós vamos falar de políticas públicas na área da educação, né? Para tentar reverter um pouco essa situação. Como é que a gente consegue reverter essa lógica para que o ensino superior público não fique reservado somente para quem é filho das elites econômicas do país, né? Não quer dizer que nós revertemos isso de jeito nenhum, gente. Isso que eu estou falando, infelizmente, ainda é retrato, se você pega em termos nacionais. E principalmente na nossa região. Eu acho que o exemplo maior é a Universidade de São Paulo. Vocês sabem que é a maior universidade da América Latina, né, a USP, mas que ainda é um reduto de acesso para alguns segmentos mais privilegiados da sociedade, né? Você não vê estudando na USP alunos que vieram, eu diria majoritariamente, pelo menos, né, da escola pública, por exemplo, né? E isso é um erro que a gente tem que corrigir, é uma distorção. Como uma instituição pública, ela não se volta para a própria educação pública, eu diria assim, né? Eu acho que as instituições de ensino superior pública tinham que atender majoritariamente os alunos que vêm da educação básica pública, né? E então essa distorção está posta ainda no ensino superior brasileiro, né? Mas algumas iniciativas começaram a serem tomadas nessas 2 últimas décadas, pensando em reverter isso. Então, é o caso das universidades federais, que é uma dessas que eu trabalho, que é a Federal de São Paulo, que vocês devem saber que agora 50% das vagas tem que ser destinado para aluno que vem da escola pública. Então, vocês vejam só, é uma política pública que induz, né, com que alunos que têm mais dificuldade ao acesso ao ensino público, né, possa começar a ter essa possibilidade. Então, acho que assim, o exemplo dessa política de cotas, né, no caso das federais, né, de reservar 50% das vagas para aluno que vem da escola pública, do mesmo modo, a política de cota racial, que eu também acho que é um país marcado
pelo racismo ainda, né? E pelas diferenças escolares para a população de afrodescendentes. É uma política também que eu falo que é transitória, não é para ficar para sempre, mas transitoriamente a gente precisa de política dessa natureza, né? Para também garantir acesso ao ensino superior das camadas da população, né? Dos afrodescendentes. E outras políticas que tem, que aí não vou entrar no detalhe, que não é nosso objeto aqui, né? De discussão, mas que está vinculado no caso, às instituições de ensino superior privadas, né? Que é o caso do ProUni, FIES, né? Que são políticas que tentam reverter um pouco essa situação de acesso ao ensino superior. Então, como a nossa temática é políticas educacionais, né? Impacto na sala de aula, eu vou falar sobre isso porque, segundo o que o Lucas estava me contando, né? Que está aí à frente da comissão organizadora, vocês tiveram um trabalho grande aí de fazer um levantamento entre os alunos para discutir os temas, né, que seriam objeto de estudo nessa semana, né, da matemática, né? E me parece que então foi isso, não é, Lucas? Os alunos eles indicaram que aparecesse essa temática, né? Então, daqui a pouquinho eu vou começar a minha apresentação formal aí, que eu preparei, mas eu vou sair um pouco do script que eu preparei também, que eu acho que é legal, à medida que você vai vendo com quem que você está conversando, a gente poder ir adaptando um pouco isso, né? Eu tinha até a expectativa que tivesse mais professores aqui, mas como o público é majoritariamente de licenciandos, ou seja, futuros professores, eu quero acreditar piamente que todos vocês que estão fazendo curso de licenciatura virem professores mesmo, e de escola pública, tá? Eu vou defender já esse princípio, né? Então vou tentar também falar um pouquinho mais além do que eu preparei aí, para ver se facilita para vocês acompanharem também a exposição. Acho que isso é importante, vocês ficarem à vontade. Se tiver alguma dúvida cruel aí que está impedindo a compreensão do que eu estou explicando, vocês podem se manifestar, levanta o braço, eu esclareço. Se for questão de dúvida, né? Se for só para levantar alguma problemática a ser debatida, aí a gente pode deixar para o final. Até falei com o Lucas que eu não quero ficar falando muito tempo aqui, para não cansar vocês, e a gente tem um espaço legal de tempo para poder conversar depois e discutir, né? Então acho que a gente poderia proceder dessa maneira. Mas então, antes de entrar, como eu falei, né, na minha preparação ali formal que eu fiz, em cima do tema que foi encomendado, né, para falar de políticas educacionais e impacto no trabalho docente, ainda eu queria me dirigir a vocês como futuros professores de matemática, um pouco na linha do que eu vinha conversando com o professor Leonardo, com o Lucas, na hora que estava vindo para cá, né, que eu entendo que vocês, antes de serem professores de matemática, a própria expressão já fala, né, professor de matemática, antes de matemática vem professor, não é isso? Então, queria que vocês não perdessem isso de vista, que independente do conteúdo, da matéria, como a gente fala, né, que vai lecionar, o que nos identifica na área do magistério é que todos somos professores, né? Então, se é professor de biologia, né, colega que está da biologia, ou tem outros colegas aqui no nosso campus da Unifesp, né, que é da área de letras. Depois lá nós temos, no caso da pedagogia, a pedagogia é diferente porque vocês devem saber que para trabalhar na educação infantil e anos iniciais do fundamental, que é o 1º ao 6º ano, né, 1º ao 5º ano, tem que ter um curso de licenciatura diferente, que não é que nem o que vocês estão fazendo, né? E quem faz isso no Brasil é o curso de pedagogia, né? Que vai um professor para lecionar com os pequenos lá da educação infantil e 1º ao 5º ano do fundamental. Do 6º ano em diante, daí vem o que a gente chama das licenciaturas específicas, porque a pedagogia é uma licenciatura geral, trabalha com todas as áreas de conhecimento. Porque acho que vocês lembram, quando vocês estudaram lá nos primeiros anos, que a professora trabalhava com todas as matérias ao mesmo tempo, né? Então a pedagogia trabalha com todas as áreas de conhecimento para formar um professor que vai lecionar todas essas áreas com os pequenos lá na educação infantil e do 1º ao 5º ano. Agora do 6º em diante tem essas licenciaturas específicas. E o que eu ia fazendo referência é nesse sentido, né? Seja professor dos anos iniciais e mais ainda, os professores do 6º ano em diante, que é o caso de vocês,
ou mesmo do ensino médio, vocês também serão licenciados para trabalhar com o ensino médio, né? O que nos identifica é como professores, né? Independente se eu sou professor de geografia, ou se eu estou lecionando química, ou se é história, ou se é sociologia, ou se é matemática, né? Ou somos todos professores. Então acho que é legal vocês não perderem isso de vista, porque quando a gente fala que todos somos professores, aí a gente entra numa discussão que a gente faz grande, bastante na área que eu trabalho mais, que é essa área de formação de professores, a área da didática, né, que é a minha área de trabalho mais direto lá na universidade, é que tem conhecimentos específicos dessa área do ser professor, independente do conteúdo. Não sei se fica claro isso para vocês, né, o que eu quero dizer, né? É claro que para ser professor de matemática, é inegociável que cada um de vocês domine muito bem conhecimento matemático, né? Agora, vocês terem domínio pleno do conhecimento matemático não é garantia de que vocês podem ser bons professores de matemática. E aí acho que a gente precisa dar exemplo que vocês como alunos já vivenciaram um pouco isso, né? Às vezes tem aquele professor que você percebe que ele entende demais do assunto, mas a coisa fica empacada ali na sala de aula, né? Ele não consegue fazer com que a aula seja uma aula motivadora, que envolva os alunos, e que os alunos efetivamente aprendam aquela matéria, né? Então, o que eu estou querendo chamar a atenção, quando a gente fala isso, de que, olha, todos nós somos professores, né, independente das áreas, eu acho que esse tipo de iniciativa aqui, que a comissão organizadora do curso, os alunos, né, que tocaram essa semana, mostra um amadurecimento muito grande de perceber que, olha, numa semana de matemática, num curso de licenciatura, não dá para a gente ficar só discutindo, né, os temas polêmicos aí da área de cálculo diferencial, os temas das integrais, né? Mas, ou seja, olhando a programação da semana de vocês, eu estava lá falando com a professora Gema, o professor Lucas e o professor Leonardo, né? É muito legal ver a diversificação da programação, né? Então, vocês colocaram vários temas que poderia estar aqui presente qualquer outro professor que mesmo, ou futuro professor, que mesmo que não fosse da área da matemática, né? Então acho que isso é muito legal, mostra assim que o curso de vocês aqui do Instituto Federal, né, o curso de licenciatura em matemática, tá já, apesar da curta vida que ele tem, mas tem um grau de maturidade nesse sentido acadêmico, né, de percebendo a necessidade de ampliar esse diálogo, né, sobre o que é ser professor de matemática e, portanto, se aproximar com esses temas que envolvem a prática docente, independente das áreas de atuação de cada um de nós, né. Bem, eu acho que é isso. Eu vou partir então para um pouco mais especificamente em cima da temática que foi me encomendada, que era falar sobre políticas educacionais, né? E depois a gente, como eu falei, ao final, vocês fiquem à vontade também, a gente pode não só diretamente vinculado à política educacional, mas levantar outras questões que possa ser de interesse de vocês, que a gente possa debater acerca da questão do papel do professor, desse trabalho do professor na escola pública, né? Que é o espaço que a gente milita, né? Que é de defender a escola pública e a educação pública em nosso país, né? Vamos ver se eu me acerto com esse controle aqui. Eu sei que tem lá que avança, já acertei na primeira. Então, eu queria também justificar para vocês que quando me convidaram para fazer essa exposição, eu até tinha manifestado que ela falou assim, é para falar sobre políticas educacionais, e a minha área de pesquisa lá na Unifesp não é essa área, porque tem colegas aí que vocês sabem como que é agora essa questão de conhecimento científico, né? Vocês estão aqui no Instituto Federal, vocês vão já vivenciando um pouco isso, né? Cada professor vai pegando uma parte lá do conhecimento e vai se aprofundando mais, né? Que nem aqui no caso da matemática, né? E lá na Unifesp, no nosso departamento de educação, também tem professores, cada um numa área. A minha área, como eu falei com vocês, é a área da didática, né? Eu trabalho muito com formação de professores, né? No sentido mais geral, falo que é a didática geral, né? Mas aí tem os professores que trabalham, por exemplo, que é especialista nessa questão das relações étnico-raciais em escola, né?
Depois tem outro professor que é mais especialista na questão de Libras, né, que é a linguagem de sinais, que o professor tem que saber para poder trabalhar agora em educação básica. E vai por aí afora. E tem professores também que se especializam nessa área de estudar políticas públicas na área de educação. É só para justificar para vocês que não é essa a minha área. Por isso que quando me convidaram, eu falei, olha, não é minha área de estudo, né? Mas se vocês quiserem, eu posso falar a partir da aula, a partir da escola, que o que me interessa mais é de pensar na escola, na sala de aula, como é que isso vai acontecendo nesse trabalho. Então, o que eu fiz? Eu disse parte da minha exposição como políticas públicas, políticas educacionais, né? E o impacto na sala de aula. Eu resolvi dividir assim, primeira parte aqui, falar um pouquinho sobre essa questão como é que eu estou entendendo essa questão das políticas públicas na área de educação, e depois falar do trabalho docente. E aí vou tentar juntar as duas coisas e vamos ver se dá samba, e aí a gente vai discutindo essas ideias. Eu estou trazendo alguns autores que eu também não tenho tanta familiaridade, tenho estudado há pouco tempo, mas eu acho que ajuda a gente a entender um pouco essa questão da política pública na área de educação. E por que eu estou trazendo esses autores, né? Porque há pouco tempo mesmo que eu tive acesso a eles, por esse professor Maynardes, e eu queria chamar a atenção por que eu achei interessante, né, essa abordagem que ele faz. Porque a gente sabe, isso pelo senso comum, fica meio que evidente, né, que as políticas que vão sendo decididas, por exemplo, no governo federal, elas vão impactando direto no dia a dia da gente nas instituições federais. Estava conversando agora com o professor Joel, né, com essa discussão toda do ajuste fiscal que está acontecendo no governo federal. Nós estamos sentindo nas instituições nas federais, e vocês aqui no Instituto também, né, que começam a ter os cortes, né, não vai poder fazer isso, porque a verba não vai dar. Lá na Unifesp já tem as bolsas que estão sendo cortadas, né. Então é claro que tem esse impacto direto. Então eu ia dizendo que mais ou menos no senso comum isso todo mundo costuma repetir. Não, política pública ela vai lá direto, né, na sala de aula. E eu queria tentar, com a contribuição desses autores, a gente ver que e não é verdade isso, né? Mas assim, não é verdade em que sentido? Que não é uma coisa tão automática, né? Do jeitinho que a coisa foi feita e pensada lá, está acontecendo aqui. Eu acho que é isso que eu queria tentar trabalhar, e acho que esses autores aí ajudam a gente a entender um pouquinho essa questão de impacto que as políticas na área de educação vão tendo, né? Então, como é que chama essa teoria, né? Que os autores chamam de abordagem de ciclo de políticas. Então, eu coloquei ali só para também vocês poderem acompanhar, né, junto comigo. O professor Jefferson Maynardes é da Federal ou Estadual, acho que é da Estadual, de Ponta Grossa, no Paraná. E ele que tem escrito sobre essa abordagem, que ele é estudioso nessa área de políticas educacionais, e ele tem escrito sobre essa área de políticas públicas em educação, né? E ele, por sua vez, foi beber na fonte desses dois ingleses, que é Stephen Ball e Richard Bowie, que sistematizaram um pouco lá na Inglaterra essa teoria de como que você vai analisar as políticas públicas na área de educação, né? E eles deram esse nome de abordagem de ciclo de políticas. E o que eles vão defender, né? O Ball, o Stephen e o Richard, né? Eles vão defender que essas políticas que vão sendo produzidas na área de educação, elas vão ocorrendo numa confluência de diferentes contextos. Então eles vão falar em 5 contextos. E o primeiro é o contexto de influência. Então depois a gente pode retomar, se não ficou claro, só para ver se dá para entender qual que é o espírito aí que eles estão defendendo nessa ideia do impacto das políticas públicas, né? O primeiro contexto que eles vão chamar de contexto de influência, eles querem se referir ao espaço onde estão sendo gestadas essas políticas, né? Então, se nós pensarmos
numa política que está sendo pensada pelo governo federal aqui no Brasil, né? A esfera do governo federal é onde vai ser produzida essa política, né? Então, por exemplo, como eu estava falando agora há pouco, né? De decidir que metade das vagas das universidades federais vai ter que ser reservada para uma escola pública. Isso foi uma política pública e ela foi gestada no âmbito do governo federal, no caso, no âmbito do MEC, né? O contexto de influência, ele vai chamar a atenção que isso vai sendo gestado, essa dimensão do contexto de influência, né? Os autores defendem a ideia que essa gestação, ela ocorre no campo de negociação política. Não é algo assim que sai da cabeça de um e que vai ser, já vira lei, né? Ou seja, esse espaço em que são gestadas as políticas educacionais, elas são redes sociais que giram em torno de partido político, do governo, do poder, do processo legislativo, né? Ou seja, na própria esfera do Estado, você tem ali uma confluência de forças políticas que defendem posições diferentes, né? Então, essa política, por exemplo, de passar, definir que 50% das vagas das universidades federais é para aluno de escola pública, isso foi possível ser gestado porque quem está decidindo isso em termos de governo federal tem uma ação direta sobre a rede de universidades federais, né? Mas o governo federal não pode fazer isso para decidir, por exemplo, que as escolas estaduais, as universidades estaduais, que é o caso da Unicamp, Unesp, USP aqui em São Paulo, e dos outros estados, todos têm universidades estaduais também, acho que quase todos os estados da federação, façam a mesma coisa. Porque o governo federal só pode legislar diretamente naquilo que é a sua rede, no caso, a rede das universidades federais, né? Agora, isso tudo, de qualquer maneira, os autores, quando eles falam do contexto de influência, eles querem dizer que isso vai sendo negociado, né? Negociado em que sentido? Lá no governo federal, isso também vai tendo negociação entre os partidos para poder ser aprovada ou não determinada legislação, né? Então, você tem grupos diferentes, com posições diferentes, e isso vai sendo negociado politicamente para conseguir fazer aprovar determinada proposta, né? Ou seja, esse contexto de influência, os autores querem chamar a atenção que não é uma coisa que nasce da cabeça de um sozinho, mas que é um campo de negociação que vai ocorrendo ali no âmbito do poder executivo e do poder legislativo, né? E, dentro do contexto de influência, eles também colocam o que eles chamam de influências globais, que é esse fluxo de ideias por redes políticas e sociais, né, que circulam internacionalmente. Aí eles vão falar de empréstimos de política, circulação acadêmica. O que eles estão querendo chamar a atenção? É que, por outro lado, eu estou dando exemplo pensando só no Brasil, né? Mas as coisas que vão aparecendo na cabeça das pessoas, quando vai lá propor, ou grupo de pessoas, pensando em partido, quando eles vão propor determinada proposta educacional, eles também estão tendo essa influência dessa perspectiva global, principalmente na época que nós vivemos, como vocês sabem, né? Desse momento da internacionalização dos meios de comunicação, que facilita muito mais os intercâmbios agora, né? Via internet em especial, né? Então vejam só, essas ideias, elas não começam, essa própria política de cotas não foi inventada aqui no Brasil, né? A primeira aqui no Brasil, a instituição de ensino superior que teve essa iniciativa de colocar de defender política de cotas, que foi no caso para negros, foi a Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Isso já deve ter uns 15 anos. E aonde que eles foram, por outro lado, tiveram influência? De muitas instituições na Europa e no próprio Estados Unidos. Então veja, influência global que vai gerando isso, né? Então,
no caso, estou falando de esse exemplo que eu estou dando, circulação internacional de ideia, empréstimos e políticas. O termo mais específico seria esse, empréstimos e políticas, né? Foi feito em tal lugar, vamos fazer aqui. Um outro exemplo de empréstimo de políticas, que aqui no estado de São Paulo nós estamos vivenciando isso de um modo extremamente amargo, no mínimo, né? Para usar outra expressão mais indelicada. Na rede estadual nossa de escolas, né? Como vocês sabem, os professores estão em greve aí há mais de 60 dias na rede estadual, e o governo insiste em falar que não tem greve, não quer negociar, não se discute nada, né? E um dos motivos graves que nós estamos com a rede estadual de São Paulo, que eu sempre falo, né? Ele já deve ter manifestado isso aqui e continua manifestando, né? Que eu acho vergonhoso o estado de São Paulo, que podia ser exemplo nacional em termos de rede estadual, e a nossa rede estadual está entre as piores do país, né? Quando tinha tudo para ser exemplo e modelo do país, porque nós estamos no estado que tem maior arrecadação, né, do país. E uma das políticas que o governo do estado de São Paulo adotou nos últimos anos, quem estudou aqui na rede estadual deve saber, né? Essa política de premiação. Você vai premiando as escolas que o índice lá nas provas, né, dessas avaliações externas, né, no caso aqui do estado de São Paulo, o IDESC, né, as escolas que tinham a nota maior, elas são premiadas mesmo, né, com dinheiro. Aí o professor ganha mais, o diretor ganha mais. Então, e nós o tempo todo, falando nós, eu e vários outros pesquisadores, a gente critica totalmente isso, porque nós não acreditamos que educação é espaço de competição, né? Nós entendemos a educação do ponto de vista de formação humana e, portanto, de construção, de formação de seres humanos nos princípios mais humanos que a gente pode identificar, independente das nossas filiações aí religiosas ou não, né? Mas entender a educação como um espaço de libertação da própria condição humana, né? Como dizia Paulo Freire, né? E, portanto, vinculado à humanização das pessoas, no que se refere aos princípios de solidariedade, de fraternidade, né? De respeito de um ao outro, e não de acreditar que a escola e o sistema educacional é lugar de você ficar desenvolvendo competição, né? Então, daí a nossa crítica a essa política aqui do governo do estado de São Paulo de premiação, né? E aonde foi que o governo do estado de São Paulo copiou isso? É aquilo que os autores ingleses chamam aí de empréstimos de políticas. Copiaram isso dos Estados Unidos. Porque os Estados Unidos começou em vários estados lá a fazer esse tipo de premiação nas escolas. E lá, quem criou essa política nos Estados Unidos teve uma professora, né, que ela defendeu isso e foi implantado. E depois de mais de 10 anos, ela reconheceu que estava equivocada. E tem um livro publicado pela Arte Média aqui no Brasil dela, que ela faz retrospectiva histórica nos Estados Unidos, como foram essas políticas de premiação de escola. Então vejam só, uma coisa que lá mesmo já tinha gente percebendo o estrago que isso foi feito, né? E o estado de São Paulo copia, achando que é assim que vai resolver o problema da qualidade da educação nesse estado, né? Fazendo premiação. Então, só para dar um exemplo do que os autores estão chamando de empréstimo de política, né? O determinado político é eleito e vai lá e decide: eu fui viajar para o Chile, vi isso, olha que maravilha, vou fazer isso aqui. E quando não deveria ser assim, né? Quando você está na esfera da política, isso tudo deveria ser debatido coletivamente, a partir da realidade local, né? Para ver o que é ou não adequado, né? Então, esse empréstimo de política, ele tem que ser tomado com cuidado. Eu não quero com isso, gente, dizer que também não é para a gente ver experiências que tem por aí afora. Claro que é legal, né? Senão a gente vai ficar querendo inventar roda o tempo todo, não é isso. Mas o que eu quero chamar a atenção é não fazer transferência automática do jeito que está ali e, principalmente, não criticar qual é o princípio. Nós estamos aqui, a política de premiação de escola, por princípio, a gente não quer negociar com ela, né? Porque é uma outra visão de educação que vai totalmente contra o que nós, como educadores, defendemos, né? Da educação na perspectiva de emancipação humana, né? Além dessa questão dos princípios, o que eu quero chamar a atenção é que é legal a gente ver experiências que são desenvolvidas em outros locais, mas sempre
partir da realidade que nós estamos, para ver o que é viável ou não, né? Porque às vezes tem experiências que é bem sucedida num contexto e no outro contexto pode ser uma catástrofe, né? Não vai garantir que vai dar certo daquele jeito. Então as influências globais que o Stephen e o Richard chamam a atenção é isso, né? Você tem um outro exemplo que eles citam ali, é a circulação de ideias agora, que é muito mais fácil do que era até 20, 30 anos atrás. Um artigo, um livro que é publicado na Espanha, a gente já tem acesso simultaneamente. Quando eu estava fazendo licenciatura, aí acho que eu não comentei isso com vocês, né, que eu estava falando com o Leonardo e com o Lucas, que a minha satisfação também está com vocês aqui, porque a minha primeira licenciatura foi em matemática também, né? Então eu entrei na área do magistério pela matemática, né? Então por isso que eu gosto muito de estar aqui também com vocês por isso, eu me sinto muito em casa, né? Na época que eu fiz a licenciatura em matemática e depois fui fazer pedagogia, isso no comecinho dos anos 80, portanto, estou falando do período pré-internet, né? A gente não tinha, se saía o livro lá na Europa, tinha que esperar muito tempo, né? Ver se ia ser traduzido, né? Para depois você ter acesso. Então era muito difícil essa circulação como ocorre agora, né? Ainda mais se você domina inglês, então mais ainda, né? Que o livro acabou de ser lançado, você já lê lá, está disponível. Então atualmente a circulação de ideias, que eu estou coloquei circulação acadêmica, né? Por meio de publicações e conferências, é muito intenso. Então a gente tem essas ideias que estão sendo produzidas, essa teoria do Stephen e do Richard, né? Que eu estou apresentando para vocês, que eu falei que eu conheci há pouco tempo, não fosse a internet, que eu acessei o texto deles pela internet, né? Certamente se eu tivesse fazendo essa conferência, esse encontro com vocês aqui lá nos anos 80, já não ia poder usufruir dessa teoria nova, né? Que é relativamente nova, né? Eles sistematizaram essas teorias no comecinho dos anos 90. Então, só para exemplificar para vocês como que essa questão essa influência global também chega na elaboração das políticas públicas. Porque daí quem está lá no governo, tem pesquisador que está lá influenciando, tem partido político que está lendo, que leu aquilo, ficou sabendo daquela teoria, leu aquele livro, ou mesmo até conferências que nós estamos colocando, no caso nosso da área de educação, isso está sendo muito comum aqui no Brasil. A gente até brinca que tem uns pesquisadores que vêm de fora que já virou da casa, né? Tem o Antônio Nova, que é um pesquisador português, ele é o grande bambambam na área de formação de professores na Europa, né? E tem vários livros publicados aqui no Brasil, e ele vive aqui no Brasil. Todo quanto é congresso da educação, volta e meia você vê lá o Nova que vem falar, e é um pesquisador de peso, gente, uma pessoa excelente, político, né? Na área de educação extremamente competente, né? Agora veja só, as ideias que o Nova tem, ele trabalha lá em Portugal, é de Portugal, mas como ele circula muito aqui pelo Brasil, as ideias dele acabam penetrando nas ideias aqui dos pesquisadores da área. Isso é o que os autores ali estão chamando dessa influência global, que é muito do nosso contexto atualmente, né? Que nós vivemos nesse início do século XXI. Bem, acho que o mais importante, eu não fiz referência, mas eu coloquei ali patrocínio e imposição, pegando bem os termos que o professor Mainardes usou lá no texto dele que eu consultei, né? Mas como que a interferência dessas agências multilaterais na área da educação, que você já deve ter lido, ter tido aula, já debateram um pouco isso, né? O que é que o Banco Mundial define que os países têm que fazer para poder ter empréstimo? Eles vão lá e falam, olha, a educação tem que fazer isso, isso e isso, né? Então tem uma ingerência na formulação das políticas do governo federal por essas agências internacionais, que é o caso do Banco Mundial, o FMI, a Organização de eu sempre vou falar comércio e desenvolvimento, mas não é. É a Organização para a Cooperação do Desenvolvimento Econômico. Só que não entenda a cooperação no sentido cooperativo, porque eles vão lá e definem o que tem que ser feito, né? Olha só, gente, a Organização de Cooperação para Desenvolvimento Econômico. Ou seja, é uma organização voltada para o campo produtivo, para o campo econômico.
E cada vez mais essa instituição tem interferido na área educacional. Você vê as políticas na área de educação, tem o dedo direto dessa organização. Na área do ensino superior, que eu estava falando com vocês, né? Que eu defendo, né? Os últimos governos que começaram a fazer essa ampliação das vagas do ensino superior público, né? Porque vocês sabem que aqui no Brasil, ou se não sabem, né? Deve imaginar pela experiência de vocês, do dia a dia, as vagas que nós temos no ensino superior no Brasil corresponde, grosso modo, 80% das vagas está na mão da iniciativa privada. Instituição pública, que nem aqui o Instituto Federal, as universidades federais, estaduais, representa menos de 20%. Vocês veem o déficit que eu estava falando que nós temos de ensino superior público no país, né? Agora, se tem 80% de instituição privada, vocês imaginem que tem muita gente ganhando dinheiro. Por que a gente critica as instituições privadas? Né? Eu não critico no sentido que todas são assim, porque claro que tem exceção, tem aquelas que são sérias, né? Mas infelizmente, a lógica da maioria dessas instituições é o lucro. Então as pessoas abrem escola e abrem faculdade, ao invés de abrir fábrica de parafuso, porque está dando mais lucro abrir escola do que abrir um comércio qualquer do lado, né? E o que ilustra isso? Para voltar ali para a OCDE, né? A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. O ensino superior, só para vocês verem o horror que é essa situação, né? Que devia se reportar diretamente à Unesco, que é o órgão vinculado à ONU e, portanto, que é vinculado à educação, para estudar a educação por esse planeta fora, né? Cada vez tem tido menos interferência, porque a Unesco não tem peso. Quem decide as políticas na área de ensino superior pelo mundo afora é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. E essas instituições privadas estão vinculadas diretamente a elas. Então, são grandes conglomerados, não sei se vocês sabem disso, né? Porque aqui até os anos 80, 90, quem ia fazer faculdade aqui no Brasil, fazia faculdade pequena, né? Eu mesmo, quando fui fazer a faculdade lá no começo dos anos 80, né? E aqui em Guarulhos também, né? Eu ia falar, eu mesmo, quando comecei a lecionar no ensino superior. Eram faculdades pequenas, isoladas, né? E que agora, cada vez mais estão desaparecendo. Agora você sabe que são os grandes grupos, né? Você tem lá umas redes que dominam a maior parte dessas instituições privadas. E é o mesmo dono, é vinculado, essas instituições são controladas pela Organização para o Desenvolvimento Econômico, ou seja, essas instituições que são educacionais, elas seguem a mesma lógica dessas outras fábricas, comércios, seja lá o que for, né? Então, só para ilustrar como que isto, né, esse patrocínio ou imposição dessas agências multilaterais, elas entram nessa influência global que os autores vão chamar atenção, que impactam esse contexto de influência das políticas, né? Só que aí os autores falam que não é só, vamos partir para os outros contextos, não é só esse contexto de influência, né? Aí tem um contexto de produção do texto. O que eles chamam de contexto de produção do texto? É como é que está sendo produzida essa política na área de educação, né? Então, no âmbito dos governos, tem documentos que estão circulando, tem o próprio texto das leis que são elaboradas, né? Isso, pronunciamentos, o político vai lá e defende determinado princípio, né? De abrir escolas assim, projetam, passa vídeos e vai por aí afora. Isso é o que ele faz chamar de contexto de produção de texto. Então tem aquele contexto maior de influência, que está influenciando a elaboração das políticas, e depois vem esse contexto de texto onde está sendo produzida a legislação. Para exemplificá-los também, o que é um exemplo dessa produção de texto? Não é só a lei em si, né, quando ela é promulgada e aparece lá, né, a lei num texto, né, impresso, vamos dizer assim.
mas mesmo antes de sair a lei, documentos que também já estão favorecendo a produção da lei. O exemplo melhor que nós temos hoje, que seria legal que vocês pudessem consultar, é um documento que saiu agora no finalzinho de maio, pela Secretaria de Assuntos Estratégicos, que é vinculado ao gabinete da presidente, e o documento chama Pátria Educadora. Vocês acham que estão ouvindo na mídia o tempo todo isso, né? Que o slogan do governo esse ano, desse mandato, é Pátria Educadora. Aí o que o Executivo então pediu? Que a Secretaria de Assuntos Estratégicos produzisse um documento da política que vai ser feita nesse atual governo na área de educação. É claro que nós estamos assustadíssimos com a acessório desse documento. Se vocês quiserem ter acesso ao documento, é só clicar lá no Google, né? Documento Pátria Educadora. O documento é terrível. Primeiro que ele vai nessa lógica que eu estava falando da competição, né? Só para exemplificar um problema seríssimo, né? O documento propõe que o governo federal, que isso ele pode fazer diretamente, não precisa ficar dependendo de negociações, né? Crie um sistema paralelo de escolas que eles estão chamando para alunos... agora não vou lembrar a expressão, gente. Seria, acho que a expressão alunos talentosos, né? O documento vai lá no blá, 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 para dizer que as escolas deixam escapar os grandes talentos. Eu não acredito, estou falando que é blá, 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 porque eu não acredito nisso, gente, tá? Eu acho que toda escola tem que ter espaço para desenvolvimento de talentos, né? A questão é essa. Eu não acho que pode começar a criar uma rede paralela que você vai deixar para alunos talentosos. Então você vai lá na escola comum, vamos dizer assim, vê quais são os melhores alunos e transfere para essa escola que vai formar alunos talentosos. Então veja que é uma coisa, por princípio, que a gente abomina, porque fere o princípio que a gente defende a educação, que é a educação igualitária para todos. Acho que todos os alunos, todos os brasileiros têm o direito de ter uma escola boa, de qualidade boa. E os talentos sempre vai ter um. E talento também tem que se discutir esse termo, né, gente? Você pode ter talento para uma coisa e não ter para outra. Que talento que nós estamos falando? Agora, se vocês quiserem perguntar que talento o documento está falando, eu sei. Eles estão querendo aquele talento que vai interessar ao setor produtivo. O que as indústrias querem de perfil de trabalhador e o comércio quer, esse é o talento que está por trás, que eles não falam. Porque o documento foi produzido seguindo aquela lógica que eu estava falando lá da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Então são setores que querem atrelar o sistema de escolas aos interesses dos empresários industriais que vivem reclamando que a escola não está boa, né? Que não prepara aquilo que eles querem em termos de mão de obra. Então o documento Pátria Educadora é para exemplificar para vocês isso que os autores aqui estão chamando de texto, produção de texto. Ele não é uma política que já está pronta, porque não virou lei, mas é um documento que o governo federal soltou, está aí pela internet, distribuiu para todas as instituições superiores, aqui no Instituto Federal deve ter chegado também, né? E eles colocaram assim, versão preliminar para debate, né? Agora vejam só, quem produziu esse documento já está lançando ali as ideias que ele quer que comece a ser difundida, né? Não é lei ainda, mas vocês concordam que tem um peso muito grande para depois, quando for definir a lei, né? Então é isso que os autores chamam de contexto de produção de texto. Vou tentar agilizar aqui, porque senão eu fico me alongando muito com os exemplos, para poder dar tempo para a gente discutir depois isso, né? O contexto da prática. Aí é interessante, porque daí o que os autores estão querendo chamar a atenção para o contexto da prática? Aquela ideia inicial que eu ia falando com vocês. A gente tem essa ideia que a lei, do jeito que ela é produzida, ela vai acontecer do mesmo jeitinho lá, né? No caso nosso, na sala de aula. E esses autores vão defender essa ideia, porque tem muitas mediações ao longo desse processo. A lei foi produzida e está escrita de um jeito, mas quando chega na escola, ela é recriada, ela é adaptada, né? Porque chegar na escola tem alunos, tem professores que vão interagir diferente com aquilo que é para ser feito daquele jeito que está sendo mandado fazer, né?
Então, um pouco por aí que eles vão chamar de contexto da prática, que, portanto, mostra para a gente que o impacto dessas políticas, eles vão ocorrendo em diferentes níveis de mediação, não é uma coisa totalmente automática, né, de cima para baixo. Contexto dos resultados, eles vão falar mais em relação àquilo que significa, o que vai acontecendo com essas políticas à medida que elas vão sendo implementadas. Os autores até sugerem entender mais o termo efeito do que resultado, porque resultado é a impressão que você vai lá ver qual foi, né, quantos por cento, quanto foi aprovado, quanto não foi, e efeito no sentido que é mais disperso, né, esse efeito, mas que ocorre, né, esse impacto, né, aliás. O impacto ocorre de um modo disperso, mas ocorre, o que eles vão chamar de efeito, né? Às vezes, é claro, em termos de, vamos supor que essa política vire política pública, né? Criar essas escolas para os talentosos. O que nós vamos ter daqui 15, 20 anos no Brasil acontecendo? Será que não pode ser a reprodução de uma elite sendo preparada, né, num sistema de escola, diferente da restante da população que está no sistema de escolas? Então vejam que é o que eles estão chamando de contexto dos resultados, né, que tem que ser analisado depois a longo prazo para medir os seus impactos. E o contexto da estratégia política, que eles identificam com atividades sociais e políticas para lidar com essas desigualdades criadas. Então, determinadas políticas causam desigualdades, e aí como é que você lida com essa desigualdade? É o que ele vai chamar de contexto de estratégia política. Então, é a teoria essa dupla, né, de ingleses. E que eu trouxe aqui, como eu falei com vocês, para poder ajudar a gente a entender um pouco que essas políticas públicas na área de educação, elas não acontecem de um modo totalmente assim, né, vertical, de cima para baixo, mas vai tendo diversos níveis de mediação. É claro que tem sempre um impacto, mas sofre diferentes níveis de mediação. Então, como eu falei com vocês, eu dividi a apresentação em duas partes, né? A primeira falando mais conceitualmente de política educacional, e agora falar de trabalho docente, que o tema era esse, né, para eu falar, né? Política educacional e impacto no trabalho docente. Aí, para falar do trabalho docente, quem já me ouviu falando sabe que eu trabalho um pouco com essa ideia da docência em contexto, que eu já escrevi um pouco sobre isso também, e que é a ideia de tentar entender o que é isso, o que é o trabalho nosso como professores, o que configura o trabalho docente. Tem vários pesquisadores estudando isso, né, gente, de diferentes maneiras, né? Muitos pesquisadores discutindo essa questão da identidade, o que é ser professor, o que me identifica como professor. Aquilo que eu estava discutindo um pouco com vocês, né? Todos nós somos professores, independente do conteúdo que vai lecionar. Agora, será que o professor do ensino superior ele se identifica como professor? Ou se ele está dando aula no curso de engenharia, ele fala que ele é engenheiro e não professor? Percebe? Isso é um tema que tem muito na área de formação de professor, que tem a questão da construção da identidade docente. Que no caso do ensino superior isso é muito complicado, né? Em especial, eu diria que é mais no ensino superior, essa questão da identidade docente. Mas um outro tema que outros pesquisadores vão estudar mais o que é o conhecimento que constitui a profissão docente. Se ser professor é uma profissão, e toda profissão tem um conjunto de conhecimento que o identifica, o que identifica o ser professor? Então aí, no caso da identidade docente, só para vocês saberem, né, assim, quem tiver interesse, tem a professora Larcão, que tem trabalhado bastante com isso, que é lá de Portugal. E no caso desse conhecimento, o que constitui o conhecimento que nos identifica profissionalmente? Por que professor é uma profissão assim como médico, né? Qual que é o conhecimento que constitui o trabalho do professor? Aí tem o Tardif, que é um canadense que começou com essa discussão. Ele chama saberes da docência, que é a expressão que ele usa. O que constitui o trabalho do professor? Ele vai chamar de saberes da docência, né? E aqui no Brasil, a Selma Garrido Pimenta também tem trabalhado bastante com isso, com essa questão dos saberes da docência. Tem livro e tem publicado nessa área.
Então, esses autores vão trabalhando com essa perspectiva para tentar entender o que constitui esses saberes, né? E, grosso modo, eles vão trabalhando com o primeiro conjunto de saber, que seria o saber específico da área, que eu falei com você na hora que comecei a conversar, né? Se eu sou professor de matemática, um primeiro saber que eu tenho que constitui os saberes da docência é o conteúdo matemático que eu aprendo e que eu transformo em conhecimento escolar matemático, que é diferente também, né? Conhecimento matemático do campo da ciência, matemática, e a matemática do ponto de vista do ensino, né? Na educação básica, nos seus diferentes níveis. Então esse é o conhecimento específico. O outro conjunto de saberes, estou me anunciando o tempo lá que eu pedi para não estender muito, né? Então os saberes específicos, o Tardif, a Selma Pimenta vão dizer que o outro conjunto de saberes é o que eles vão chamar de saberes didáticos pedagógicos, que vem um pouco na linha daquilo que eu estava conversando com vocês, estava conversando com o Leonardo e o Lucas também, né? Quando eu comecei a lecionar matemática, né? Eu tinha terminado o curso, no último ano eu comecei a lecionar. E a minha dificuldade de trabalhar com os pequenininhos lá de 11 anos não era a questão da matemática, mas era como dar aula para eles, né? Então, ou seja, eu saber a matemática não estava resolvendo o meu problema ali de lidar, como é que eu lidava com criança, era uma coisa totalmente fora do meu universo. Não tinha irmão pequeno, não tinha sobrinho, não tinha amigo, tinha filho pequeno. E aí aqueles catatal de 11 anos lá, todos, né, querendo falar ao mesmo tempo, eu ficava irritado com eles. E assim, eu não entendia como que era a característica de criança de 11 anos, que eu não tinha estudado isso, né? Se eu tivesse estudado como é que caracteriza a criança que vai fazer um 6º ano fundamental, o que é um jovem, né, que está fazendo, se eu entendo o que é um jovem que está frequentando o ensino médio, o que faz parte do universo do jovem, né, do ensino médio hoje, né? Se eu sou professor de matemática, de literatura, de sociologia ou de química, não importa. O aluno é o mesmo. Esse universo dele eu tenho que entender para entender como é que eu vou trabalhar com a matéria minha, né? Então, os saberes didáticos pedagógicos vão por aí afora. Estou dando alguns exemplos, mas vocês acho que já sabem, né, que, portanto, os conhecimentos específicos não bastam, né? O campo dos saberes didáticos pedagógicos, o Tardif e a Selma vão depositar nessa área, né? De você conhecer como ocorre a aprendizagem, conhecer o que é o universo cultural de alunos, do ponto de vista do ensino, como eu organizo a aula, como é que eu faço com que os alunos se envolvam com o tema, que recurso didático eu vou usar, vai por aí afora. Tudo isso seria o campo dos saberes didáticos pedagógicos, né? E um terceiro grande conjunto de saberes que eles colocam junto com esses dois, estão todos misturados, né, gente? Mas é só para efeito de exposição, que é separado, que são os saberes da experiência, né, Leonardo? Quem estava conversando agora há pouco, o professor Leonardo estava falando disso, que ele começou a aprender muito quando começou a lecionar. E tinha um professor que já falava isso, né, para ele, né? E é isso mesmo, a gente aprende muito lecionando, né? Aí, os autores vão chamar de saberes da experiência, que vão combinando com esses outros conjuntos de saberes. E eu sempre chamo a atenção que esses saberes da experiência são importantíssimos, desde que o professor analise a sua prática, que não seja uma prática repetitiva, que fica ali por 15, 20 anos fazendo do mesmo jeito, né? Essa prática, essa experiência não resolve muito, né? Agora, aquela experiência que é fruto, ou melhor, é um objeto de reflexão parte do professor, a cada semestre que eu termino com uma turma, eu fico analisando a cada aula, né? O que deu certo, o que não deu, eu vou aprendendo com aquela minha atividade prática. Eu estou, portanto, revendo a minha prática, eu estou estudando, continuo estudando, e aí isso é uma experiência legal, sim, que vai constituir o que a gente chama de saberes da experiência, né? Então esse é o conjunto que eu diria, grosso modo, os autores que trabalham mais com essa discussão de trabalho docente, quando vão tentar entender o que é que constitui o conhecimento da nossa profissão, eles trabalham muito nessa linha, grosso modo, que eu estou chamando aí desses saberes da docência. E aí, o que é que eu ia falando com vocês, que eu tenho trabalhado mais que ideia, para entender, por outro lado, como é que ocorre essa prática docente, como é que o trabalho nosso efetiva em aula, né? Aí eu costumo falar de 3 contextos, né? Que é o contexto institucional, que é a rede de escolas a qual eu estou vinculado.
eu sou professor da rede municipal de Guarulhos, o contexto institucional do meu trabalho como professor numa escola aqui em Guarulhos é esse. É a rede municipal ou a Secretaria, né, de Educação do município de Guarulhos. Entendendo que o contexto institucional, aqui no nosso tema, eu diria que é onde ocorre diretamente o impacto da política pública. Quando a política pública é definida pelos governantes, aonde que ela é depositada? No contexto institucional. Então, a rede estadual de São Paulo decidiu, no gabinete lá da Secretaria de Educação, que no ensino médio você pode ter até 50 alunos numa sala de aula. Então, vejam só, esse ano aconteceu muito isso, não sei se vocês acompanharam. É difícil de acompanhar porque a mídia não mostra isso, né? Mas, como eu estava falando com os professores, que aqui na Unifesp a gente trabalha muito com as escolas estaduais e municipais, por causa do nosso projeto pedagógico lá do curso de pedagogia, né? E ali na região de Pimentas, eu vi relatos em várias escolas que eu ia de turmas de ensino médio com 50 alunos, porque o governo estadual resolveu enxugar, porque ele disse que estava sobrando, tinha que enxugar o número de professores, tinha muito professor, tinha que fazer corte, né, de verbas, e aí você diminui o número de professor, então tinha que aumentar o número de alunos por classe para poder diminuir o número de classes. Classe com 40 alunos? Não, de jeito nenhum, tá pouco aluno nessa classe. Dá para juntar essas três e formamos duas. Então veja, essa lógica é uma decisão política, né? Então esse contexto institucional, ele está diretamente vinculado à prática docente. Quando eu estou na aula, dando aula, vamos dizer assim, né? Que também não é uma expressão legal, né? Falar da aula. Mas quando nós estamos ali na atuação docente em sala de aula, nessa atuação prática, o contexto institucional interfere diretamente na minha prática. Porque se eu estou dando aula de matemática numa turma com 50 alunos no ensino médio, é claro que o aproveitamento desses alunos vai ser totalmente diferente se essa classe tivesse 25 alunos. Né? Vocês que já foram alunos sabem como que isso tem diferença, né, quando o número de alunos por sala. Então, o contexto institucional, eu poderia dar vários exemplos, não vou nem entrar na área das condições de trabalho do professor para além do número de alunos por sala, que esse já é condição de trabalho nosso, mas que mais que é condição de trabalho nosso? Quanto tempo o professor fica na sala de aula, quanto tempo ele fica fora da sala de aula, preparando aula, participando de reuniões, atendendo pais. Isso, o contexto institucional é que define. A rede municipal de Guarulhos tem todo um regulamento dessa jornada dos professores. A gente estava conversando antes de vir para cá da rede municipal de São Paulo, que é uma rede que avançou muito nisso, né? Depois de muita luta dos professores, né? Conseguiu fazer um plano de carreira muito legal. A rede municipal de São Paulo tem as jornadas, né? A professora Gema está por aí ainda, mas a jornada integral que os professores têm é de 30, menos de 30 em sala de aula. 25. Então vejam só, o restante fica fora da sala de aula. Isso é o contexto institucional da rede municipal de São Paulo, que é diferente da rede estadual, por exemplo. A rede estadual, como eu já estava falando, é tudo pior nesse sentido, né? E salário, né, gente? É o contexto institucional que define se vai ter aumento, se não vai, se respeita o piso salarial, né? Vocês sabem que tem uma lei de piso salarial que garante o salário do país inteiro. E o governo do estado de São Paulo não quer atender entrevista por isso, que fala que cumpre o piso salarial. Só que é uma sem vergonhice, né? Você fala que cumpre o piso salarial, quando o piso salarial é o mínimo possível, pensando em termos de uma realidade brasileira que é extremamente desigual. Para o estado de Rondônia cumprir e pagar 1.800, agora aumentou o piso, né? Alguém nem sabe para quanto foi? Mas deve estar 2.000 e pouquinho, né? Mas até o ano passado era 1.800 para uma jornada de 40 horas, gente. Para professor que tem nível superior. Vocês vejam se isso é salário, principalmente quando se fala em estado de São Paulo, com o custo de vida que tem aqui. Né? Quem mora aqui sente isso na pele, né? Principalmente quando viaja para fora e vê a diferença dos preços de tudo, né? Então o governo do estado de São Paulo fala que cumpre o piso nacional.
não quer dizer nada. Porque o piso do salário do professor no estado de São Paulo tinha que ser muito acima desse mínimo, né? Então isso tudo eu estou falando que faz parte do contexto institucional e, portanto, vai influenciar o trabalho do professor na sala de aula. Por que vai influenciar? Porque se eu ganho 1.500 líquido, eu vou ter que trabalhar um terceiro período para sobreviver. E se eu trabalho manhã, tarde e noite, e saio de uma sala, vou para outra sala, vou para outra, você concorda com o meu trabalho na sala de aula tem que ser impactado de um jeito ou de outro por essas minhas condições de trabalho? Então, o trabalho do professor é impactado muito, isso que eu estou chamando de docência em contexto, por essa dimensão do contexto institucional. A outra dimensão, que eu chamo de contexto da unidade escolar, é a escola em que eu estou. Isso aí também vai causar um impacto na minha prática na aula. Porque dependendo da escola que eu estou, eu trabalho diferente do que eu trabalho em outra escola. E aí, vocês que são alunos talvez não entendam muito bem isso que eu estou querendo dizer, mas tem professores aqui que devem identificar logo essa diferença, né? Porque você pega uma mesma rede de escolas e as escolas são diferentes, né? Então você vai lá na rede da Prefeitura de São Paulo, contexto institucional mesmo, todos os professores têm as mesmas condições de trabalho, a definição de quantos alunos vai ser por sala, o equipamento que as escolas têm, a condição do prédio, é mais ou menos tudo igual, porque se é da mesma rede, né? Mas aí você chega numa escola que está aqui, a outra escola está do outro lado da rua, vou exagerar, tá? Mas tem muitos casos. Lá na região de Pimentas, eu trabalho com muitas escolas que é assim. Tem umas que é no mesmo quarteirão. E as escolas são bem diferentes. Essa escola faz um trabalho muito melhor que essa escola. Aí você vai falar, então, ó, o contexto institucional não justifica tudo. Não justifica mesmo. Por isso que às vezes as pessoas falam, mas ganhar não é só salário que decide. Não é. É claro que é um ponto de partida. Mas não quer dizer que vai resolver tudo só com questão de salarial, né, professor? Então, essa dimensão do contexto da unidade escolar, ela tem um impacto grande de como eu trabalho em aula. Porque a escola que eu estou, ela tem o que esses pesquisadores que trabalham com o tema de cultura escolar, que chama isso, né? Cultura escolar. Qual é a cultura que essa escola foi desenvolvendo e foi assimilando e que dá uma cara para ela? Você fala, aquela escola é assim. Ah, não, aquela escola eu não vou pôr meu filho de jeito nenhum porque ela é assim, né? Então as escolas têm vida própria, assim, né? E elas têm uma história que vai criando isso que os Pérez Gomes chama de cultura escolar, um pesquisador espanhol que desenvolveu muitos estudos nessa área de cultura escolar, e ele vai discutir essa questão de que essa cultura escolar ela vai permeando toda a rotina da escola. E aí eu diria que isso, a cultura escolar está intimamente vinculada ao projeto pedagógico da escola, né? Parece que o professor que estava aqui de manhã já fez um pouco de referência em relação a essa temática, né? Mas queria chamar a atenção que é claro que a escola que você tem um projeto pedagógico claro, que é um trabalho coletivo, feito pelo grupo, todos os professores estão envolvidos, participaram da construção daquele projeto, estão acreditando que a escola tem que fazer isso mesmo, né? Tem um trabalho junto com os alunos, né? Mostrando para os alunos qual é a proposta que a escola tem de formação deles. Isso é negociado com os pais participam da escola, entendem qual é a proposta da escola. Ou seja, a escola que tem trabalho coletivo tem um trabalho totalmente que vai impactar a aprendizagem dos alunos, diferente de uma outra escola que cada professor chega lá e faz o que quer, que não tem nada decidido coletivamente, né? Então esse contexto da escola, ele impacta sim o trabalho do professor, porque eu posso trabalhar nessa escola aqui vinculada a esse trabalho coletivo, eu posso, por exemplo, estar trabalhando lá totalmente independente, fazendo o meu pedaço e pronto, né? Então a maneira com que eu trabalho em aula, ela está vinculada a essa dimensão do contexto da escola, sim. Eu volto a insistir. Se eu estou numa escola que tem um projeto pedagógico claro, que envolve a todos, cada aula que eu entro, eu não estou entrando ali individualmente falando. Eu estou indo para os alunos levando uma proposta de trabalho que foi decidido coletivamente. Se eu vou dar aula de matemática, é matemática, mas é dessa maneira que eu vou abordar a matemática com eles. Vai partir dessa discussão, porque tudo isso foi construído coletivamente, né?
Então, o contexto da escola é uma dimensão que vai estar presente na prática do professor, é claro que junto com o que eu falei anteriormente do contexto institucional, né? São diferentes mediações. E a terceira dimensão, que é o professor, a figura do professor em si, né? Porque também não dá para a gente falar que eu estou falando aqui de um professor genérico que não existe, né? Os professores existem nas pessoas que nós somos, né? Então, eu coloquei ali a condição humana, ou a condição da subjetividade humana, o que cada um de nós somos, né? Isso está diretamente vinculado ao professor que nós somos. Também tem vários pesquisadores que têm trabalhado por aí. O Nova, que eu falei com vocês, foi um dos primeiros aqui no Brasil a trazer essas ideias, né? Ele insiste muito nisso, né? Que a gente forma o professor na pessoa que o professor é. E olha como essa ideia, você começa a aprofundar, é extremamente rica, né? Porque os valores que eu tenho como pessoa, eu deixo em casa, gente, quando eu entro na sala de aula? Não deixo, né? Eu levo esses valores para a sala de aula, né? Então, a minha formação profissional, ela vai sendo mediada o tempo todo pela minha formação como pessoa, pelo aquilo que eu sou como sujeito, né? Sujeito social, né? Sujeito histórico, né? E a própria trajeto que eu faço profissional. Por que tem um que vai lá, faz uma graduação, pula para outra graduação e vai fazer outro curso de pós, e tem outros que não, né? Teria essa possibilidade, mas não, vou ficar aqui mesmo, né? Eu fiz a minha licenciatura, já está bom. Percebe? Isso como é que a gente explica? Faz parte dessa subjetividade humana. Felizmente somos diferentes. E isso é uma outra dimensão que vai ter essa combinação com o contexto da escola, com o contexto institucional. É tudo isso para tentar entender o que é a prática nossa em aula. E por que eu gosto de chamar atenção para essas dimensões, né? E essa combinação dessas dimensões. É claro que para destacar mais, a primeira e a segunda. Que eu diria que essa terceira, todo mundo concorda, mas eu diria que as políticas públicas, elas se debruçam nessa terceira dimensão só. Atualmente nós vemos no país, todas as políticas públicas, o que eles falam? O culpado da educação no bem é o professor. Né? A educação pública no país não está boa por causa do professor. Então, dá-lhe curso de formação contínua. Né? Vamos preparar melhor os professores. E fica culpabilizando o professor de uma culpa que não é dele, é da própria política na área educacional. Por que esse professor foi formado nessa instituição privada? Eu não vou ficar citando o nome, vocês conhecem muito bem, que oferece o mesmo curso que as instituições públicas oferecem 4 anos, elas oferecem 3 anos, com aula que começa às 8 da noite e termina às 10, 1 ou 2 dias por semana a aula online. Então, que professor é esse que está sendo formado nesses cursos, gente? Então, vejam que aí você vai falar que o professor que fez esse curso é o culpado. Ele é vítima. Por que ele teve que estudar nessa instituição? E cadê o governo que não foi lá para controlar essa instituição? Nós estamos falando de formação de professores, o governo tinha, no meu entendimento, teria que ter minimamente controle sobre essas instituições, né? Então, o que eu quero chamar a atenção é que não dá para ficar culpabilizando só o professor. É claro que nós temos a nossa responsabilidade, individualmente falando, né? Mas o que eu quero chamar a atenção, né? Com essa ideia da docência em contexto, é para não achar que a aula que o professor Humberto está dando é só determinado por ele, enquanto pessoa, pelo profissional que eu sou. Eu tenho clareza que a aula que eu dou lá nas Pimentas, né, nos cursos de pedagogia, é essa aula que eu dou na Universidade Federal e nessas condições específicas aqui do campus de Guarulhos, que por sinal não são as melhores. A partir do ano que vem vai ser melhor, que nós vamos ocupar o prédio novo lá em Pimentas, né? Atualmente nós estamos num prédio bem provisório e bem precário. Mas, então não sei se fica claro que eu quero chamar a atenção, né? Quando eu trabalhava antes da Universidade Federal, eu trabalhei muitos anos em instituição privada. E como eu estava comentando, né, professor Leonardo, eu trabalhei em muitas instituições que eu, curso de pedagogia mesmo, que eu dava aula para 120 alunos. Né? Curso de 3 anos. Né? Com 120 alunos em sala de aula para preparar professor para trabalhar com os pequenos. Olha a responsabilidade.
Se tem responsabilidade, eu sempre digo, né? Ela é inversamente proporcional à titulação entre os professores, né? Porque eu acho que o professor mais responsável, que deveria ser melhor, carregado no colo, né, por essa nação, é os professores de educação infantil, que vai lidar com os pimpolhos lá, que são totalmente indefesos, né? E professor tem uma responsabilidade enorme para começar a formação dessas crianças, né? Depois a educação, ensino fundamental, a mesma coisa, né? Você vai tendo lá essa graduação, né? Dos 7 anos, dos 6 anos agora, né? Até os 14, né? Então, uma responsabilidade muito grande quem está lidando com criança pequena, e, portanto, essa responsabilidade ela deveria estar vinculada a esse contexto maior dessas 3 dimensões para poder entender que essa prática, portanto, do professor não ocorre num espaço neutro. Não sou eu, Humberto, aqui na sala de aula, estou dando a aula que eu quero porque eu sou preparado desse modo, eu tenho essa minha trajetória profissional. Não, eu tenho clareza que a aula que eu dou agora na Unifesp é diferente da aula que eu dava quando eu trabalhava nessas instituições que tinha 120 alunos por sala de aula, né? Então, essa combinação dos contextos, elas talvez ajude a gente a entender um pouco melhor, né, o que é essa prática docente, para evitar esse entendimento que é uma coisa totalmente individualizada, né, de cada um, não é como se a prática docente fosse isso. Bem, acho que era isso que eu queria, então, trabalhar, para a gente pensar, acho que juntando essa ideia das ciclo de políticas que os dois ingleses elaboraram, né, naqueles diferentes contextos que ele vai mostrando, né, e com essa ideia da docência em contexto, talvez facilite para a gente entender que as políticas públicas na educação, elas impactam, sim, a sala de aula, através desses grandes movimentos de mediações diferentes. Mas os seus impactos vão ocorrendo de modos diferentes, de acordo com esses contextos diferentes. Uma política que é emanada pelo MEC, pelo governo federal, ela acontece no estado de São Paulo diferente do que acontece no estado de Mato Grosso. Só para dar um exemplo para vocês, tem uma política do governo anterior, que chamava PAR, que era o Plano das Ações Articuladas, que foi bem interessante, uma política que o governo federal elaborou lá no âmbito do MEC, que era para ver como é que você consegue fazer esse imbróglio que nós não damos conta de resolver no Brasil, que é de lidar com os 3 entes federativos. Que vocês estão estudando já devem ter visto isso, né? Pela LDB que nós temos, a educação infantil é responsabilidade dos municípios, né? Ensino fundamental ainda é meio a meio, né? Município e estado. Ensino médico é praticamente das redes estaduais, dos governos estaduais. E ensino superior, quem acompanha, quem é responsável é o governo federal. Então, por que isso é um imbróglio, né? Porque quando o governo federal quer fazer alguma coisa para melhorar a educação pública básica no Brasil, ele consegue fazer isso sozinho? Não. Porque quem é que toma conta da educação básica no Brasil? São os governos estaduais e os municipais. Então não adianta a presidenta dizer que a pátria vai virar educadora e vai fazer acontecer, porque vai depender, tem que combinar isso, né, com a piada lá, já dizia, né, esqueceu de combinar, no caso aqui da pátria educadora, você tem que combinar isso com os prefeitos e com todos os governadores para ver se vai fazer isso mesmo. Porque depende, o governo federal não adianta, porque a LDB nossa prevê essa divisão de funções para dar conta da educação no país, né? Da educação básica ou da educação superior. E aí eu ia falando do PAR, por isso, o PAR foi uma política interessante que era para tentar mexer nisso. Como que o governo federal pode contribuir com os municípios para fazer incrementar a educação infantil? Porque não é responsabilidade do governo federal a educação infantil. Não adianta criticar o governo por isso. Porque quem tem que dar conta disso são os municípios. Agora o governo federal pode e deve contribuir.
Então o PAR era para isso. O governo federal tinha todo um mecanismo lá bem interessante, um desenho do programa, né, que passava pelo governo do estado para chegar nos municípios todos. E para ver como é que o governo federal podia fazer essa mediação de contribuir para melhorar a educação infantil e ensino fundamental e médio do país. Esse programa, eu falei do estado do Mato Grosso, porque lá teve um impacto muito interessante, foi muito... Tem assim, eu acompanhei várias pesquisas que foram feitas lá, né, por conta de participar em banca de doutorado, de defesa de tese de doutorado, de mestrado. Eu fui algumas vezes no Mato Grosso, na federal lá do Mato Grosso, de pesquisas feitas mostrando o impacto dessa política do PAR nos municípios perdidos lá do interior do Mato Grosso, né? Então teve uma experiência interessante. Por quê? Porque quando essa política foi gestada, foi no governo Lula, o governo do Mato Grosso era do PT também. Aí o governo do estado abriu as portas para a política do governo federal. O estado de São Paulo, que já eram os tucanos, que estão aqui empoderados já há décadas, né, viraram as costas. Começaram a boicotar a política do PAR, e aqui no estado de São Paulo sem nem ouvir falar. É como se não tivesse existido o PAR. Então, o que eu estou querendo chamar a atenção com esse exemplo agora, né? É que as políticas educacionais, portanto, elas vão tendo essas mediações todas, né, de diferentes níveis, de acordo com a natureza e de onde elas são emanadas, né? Ainda mais quando se fala uma política de âmbito federal num país desse tamanho, a gente nunca deixa de se surpreender com as diferenças que tem nesse país afora, né, gente? Agora você vai se falar, então tá, mas vamos pegar a rede estadual. Não é muito diferente. Você pega uma lei que a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo também pode promulgar, vai ter diferença, né, do impacto dela em Guarulhos e lá em Caraguatatuba, né, que é uma região litorânea, e pega uma outra cidade do extremo oeste do estado, né, e mesmo no âmbito municipal. Guarulhos, uma cidade que você sabe, é das maiores cidades do país, né, com diferenças e problemas seríssimos de vulnerabilidade social, né, mas não dá para a gente falar que Guarulhos é só isso, não é só a região de Pimentas, onde nós estamos trabalhando lá, uma região de muita pobreza, né, mas também não dá para dizer que Guarulhos é só isso. Você vem aqui para essa área central, Guarulhos é outra cidade, né, não tem nada a ver com a região de Pimentas. Então, como é que a Prefeitura de Guarulhos, a Secretaria Municipal de Educação, vai emanando as leis, legislando, no caso da educação infantil em especial, né, os anos iniciais, para uma rede que é diferenciada, né? Então, a maneira com que essas legislações, essas políticas vão impactando são diferentes, é claro, de acordo com todos esses diferentes níveis de mediações que vão ocorrendo, né? Então, só para encerrando, contribuições de uma didática crítica. Como professor de didática, eu não podia deixar passar em branco, né, um pouquinho o pedaço da didática. Eu sempre costumo falar com os alunos, vocês também, quem já estudou didática já deve ter visto isso. O objeto de estudo da didática é o processo de ensino-aprendizagem que ocorre em aula, né? E sempre costumo diferenciar da pedagogia, né? Que a pedagogia é uma ciência que o seu objeto de estudo é a educação. Então a pedagogia é uma área de conhecimento muito mais ampla que a didática. A didática é uma sub-área da pedagogia, né? A pedagogia trabalha com a educação de um modo geral, e a didática vai se debruçar sobre a educação escolar que ocorre em aula, como é que essa aula, esse trabalho diretamente que é o nosso de professores, né, em aula. Então eu coloquei entendimento de dois processos distintos e ao mesmo tempo interdependentes, que é o processo de ensino e o processo de aprendizagem. Eu falei que o objeto de estudo da didática é o processo de ensino-aprendizagem. Tem autor que escreve isso junto. Por muito tempo eu trabalhava também escrevendo a expressão ensino, hífen, aprendizagem. Para mostrar o quê? Que o trabalho do professor, o ensino dá essa ideia, que é o professor, né? O professor que organiza o ensino, né? Como é que eu vou organizar, planejar minha aula, como eu planejo o meu curso, isso é ensino. Agora, eu tenho controle sobre a aprendizagem dos alunos, gente? Não tenho.
as aprendizagens ocorrem individualmente, aluno por aluno. Eu tenho intenções, né? E como um bom educador no sentido mais humanista, eu tenho as melhores intenções de formação humana e quero formar meus alunos para que eles sejam sujeitos que fiquem perplexos com a realidade nossa e que lute para transformar essa realidade social que a gente tem no país afora. Agora, eu posso estar carregado de intenções, né? Eu quero que ele aprenda esse conteúdo todo da matemática, que vai ser importante para eles, por isso, por aquilo. Como é que você vive numa sociedade que nem a nossa, se você não domina minimamente os conhecimentos rudimentares, né, da matemática, né, cada vez mais utilizada para enganar as pessoas no dia a dia, né? Agora, tudo isso são as minhas intenções. Como professor de didática, eu sempre falo isso. Quando eu estou planejando a aula, é uma carta de intenções, né? Agora, como isso vai acontecer com os alunos, a aprendizagem ela está no aluno, não é o professor que tem controle sobre a aprendizagem, né? Então, nós aprendemos diferentes. As pessoas têm processos diferentes de assimilação, de acordo com a sua trajetória como pessoa, né? O que você vai vivendo vai impactando a maneira com que você vai aprender determinados conteúdos. O que eu estou falando aqui com vocês agora, cada um está recebendo essas ideias de um modo diferente, de acordo com a trajetória pessoal e acadêmica de vocês, né? Então a aprendizagem ocorre sempre em cima da... Já esgotou o tempo aí, né, que a gente tinha previsto, mas já estou concluindo, Lucas. Obrigado. Então, a didática, como objeto dela ensina a aprendizagem, o que eu sempre chamo a atenção? Não adianta a gente ficar insistindo no trabalho docente, na formação do professor, como que ele prepara a aula, como é que planeja a aula, porque isso só faz sentido se nós estivermos o tempo todo pensando no aluno. Que parece que é o óbvio, mas às vezes parece que algumas pessoas esquecem disso, né? Por quê? Porque o aluno é o destinatário final do trabalho nosso, né? Então só vale a pena investir, discutir, pensar a formação de professores se for para melhorar a aprendizagem dos alunos, né? E a aprendizagem dos alunos, se elas ocorrem no aluno, aí tem isso que você já deve ter ouvido falar bastante, é que aluno é isso que nós estamos falando, né? Então, quando a gente trabalha com os elementos constituintes do processo de aprendizagem, né, que aquilo que nas aulas de didática a gente discute muito, quando o professor vai planejar a aula, né, o que é ele ter clareza do que ele pretende com esse curso, com essa aula, né, que são os objetivos, que conteúdo que vai trabalhar, como que vai organizar a aula, se vai mobilizar o aluno ou não para aquele conteúdo, como que pode avaliar o trabalho dele, avaliar se o aluno está aprendendo ou não aquilo, e vai por aí afora. Isso tudo são os elementos que estão presentes numa aula, né? Agora, isso tudo só faz sentido, portanto, se tiver clareza que o foco final é a aprendizagem dos alunos. E aí entra essa questão de quem são esses alunos, que eu falei que é uma pergunta que não é nova, você já deve ter discutido bastante, essa questão de que eu estou trabalhando nessa escola. Quando eu estava falando do contexto da unidade escolar, né? É no contexto da unidade escolar, gente, que o professor encontra o aluno de carne e osso que ele vai trabalhar, que não é um aluno genérico, né? No contexto institucional, é um aluno genérico. As políticas públicas falam de um aluno genérico, né? Ah, o aluno brasileiro é assim. Agora, isso não existe, esse aluno genérico. O que existe são os alunos de carne e osso que estão em cada escola. Nessa escola que eu estou trabalhando, foi legal que eu tinha esquecido de falar isso no contexto da unidade escolar, né? É o contexto da unidade escolar que traz para a escola o aluno que você vai trabalhar. Então, está aqui, olha, deixei escapar lá, mas é porque aqui já estava garantida essa questão de que se o trabalho nosso é todo voltado para os alunos, eu tenho que ter clareza de que aluno que é esse, né? E aí, se eu tenho clareza de que alunos eu tenho aqui nessa escola, eu vou ter que saber analisar, estou falando do conjunto de professores dessa escola, né? Quais são essas condições internas e externas para que esse aluno aprenda. Então, aquelas condições institucionais, é claro que vai estar impactando, é uma condição interna. Quando eu estava falando de 50 alunos numa sala de ensino médio. Essa é uma condição interna que está impactando no nível institucional, né, a aprendizagem do aluno. Agora também tem as condições externas,
que aí a escola não tem muito controle sobre isso, né? Que são as condições de vida dos alunos, né? Infelizmente, nós não temos condições de controlar isso, né? Se o aluno ele tem determinada origem socioeconômica e cultural, é essa a realidade que eu vou trabalhar e ponto final. Não adianta ficar lamentando. Ah, se o meu aluno fosse assim. Não é, isso não existe, né? Você tem que trabalhar com aquele aluno que está ali. Então, essas condições externas também, como vocês sabem, por outro lado, vai favorecer mais ou menos a aprendizagem do aluno. É claro que isso causa impacto, sim. Nós vimos conversando com o Lucas, o professor Leonardo, né, no caso do ensino superior, que essas políticas do governo federal agora de incluir alunos de escola pública, né, no ensino nas universidades federais, qual que é a grande discussão que nós temos agora lá nas federais? É que não adianta garantir a vaga para o aluno que vem de escola pública, mas você tem que oferecer condições de permanência. Olha só como as coisas vão complicando mais, né? Porque antes, a USP se preocupa com isso? Não, porque quem estuda lá já é filho de quem é mais privilegiado economicamente, né? Agora você imagina, o que adianta ter uma vaga disponível para o curso de letras aqui em Pimentas, mas o aluno mora em... Não vou nem colocar que ele mora lá no Acre, tá? Porque vocês sabem que as federais agora o vestibular é unificado, é pelo SISU, né? Você pode, o aluno estuda na escola estadual aqui do lado de vocês, ele se inscreve no SISU, ele pode conseguir uma vaga de engenharia na Federal do Acre. Mas tudo bem. Mas se ele tem uma família desfavorecida economicamente que não vai poder bancá-lo para viver lá no Acre, em Rio Branco, vocês concordam que a Federal do Rio Branco, a Federal do Acre, vai ter que ter uma política de permanência estudantil para fazer com que esse aluno realmente fique lá. Então tem que ter moradia, oferecer alimentação. Então isso tudo nós estamos em processo de negociação aqui no bairro de Pimentas para garantir isso, né? Que é um problema sério que nós temos. Transporte, o nosso problema maior aqui, não sei se vocês sabem, os alunos ficaram em greve por 60 dias lá na Federal. Terminou a greve deles agora quarta-feira. E a primeira pauta deles era a questão de transporte, que é um problema sério. Quem mora aqui em Guarulhos sabe como é complicado a questão de transporte, né? Para quem vem de outras cidades, é claro. Então nós temos aluno que mora em toda a grande São Paulo. E às vezes para chegar aqui em Guarulhos leva 3 horas, além de não conseguir pagar. Então, que daí tem transporte intermunicipal, é mais caro, essa coisa toda. Então vejam só, tudo isso é condição externa. No caso do ensino superior, eu estou falando de política pública de permanência, mas os governos municipais e estaduais praticamente não tem nada de política nesse sentido, né, de mexer nas condições externas, né? Bem, eu vou encerrar que já passou do meu horário, né? Mas então essa análise dos impactos das políticas educacionais em suas aprendizagens, estou me referindo aos alunos. Essas políticas educacionais todas vão impactando sim a vida e a aprendizagem de cada aluno, por meio de todas essas mediações desses diferentes níveis que eu quis chamar a atenção, né? E para finalizar, queria dizer que essas análises e críticas políticas na educação somente se justificam na perspectiva da gente estar buscando a qualidade social da educação pública, né, no nosso país, ou seja, uma educação realmente voltada para a construção de uma sociedade mais justa e fraterna. Então vou parar por aqui para a gente poder conversar. Bom, então assim como de manhã, vamos abrir agora para as perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta para ser feita, levanta a mão. Não? Boa tarde. Queria primeiro agradecer a palestra muito produtiva, nos esclareceu muitos fatos sobre políticas educacionais. Eu e meu amigo aqui, a pergunta eu vou fazer em nome dele, mas a gente está no âmbito aí de políticas educacionais, sobre o movimento estudantil, a gente aborda muito sobre esse assunto. O diretor abriu a palestra falando sobre uma palestra que você proferiu na Câmara dos Deputados aqui do Estado de São Paulo. Certo? Desculpa. Então, você está por dentro aí de muitos projetos de leis e tal, creio isso. Eu queria saber se você tem ciência da
projeto de lei do Estado de São Paulo que fala sobre o assédio ideológico que os professores podem fazer isso, os professores ou qualquer pessoa pode fazer a outra pessoa. Está tramitando isso na Lesp, você tem conhecimento e sua posição política referente a isso? Infelizmente não posso responder, porque eu realmente não estou sabendo desse projeto de lei. É de assédio ideológico por parte de professores. Aí inclui professor, é claro. Assédio ideológico seria então para a população como um todo isso. Causa estranhamento. Eu vou até querer saber. Qual que é o seu nome? 1411. Causa surpresa. O que estão querendo com isso? O que se entende por assédio ideológico? Né? Complicadíssimo, né? Tema super complicado. Eu diria, olha, não conheço, não posso falar nada. Mas só para dizer assim, na minha preocupação no primeiro pensamento, né? Esses movimentos que tiveram, vocês estão acompanhando, tiveram ou não? Estão ocorrendo, né? Parece que agora tem uma marcha lá para Brasília, para fora Dilma, né? Esses movimentos todos do fora Dilma, que tiveram aqui no estado de São Paulo, foram muito grandes, aquelas manifestações na Paulista, né? Não sei se vocês acompanharam um pouco isso, não aqui em São Paulo somente, mas também em Brasília, eu cheguei a ver algumas imagens com cartazes fora Paulo Freire. Então veja que coisa grave, gente, né? Então uma discussão que eles começam a trazer justamente para o âmbito educacional de quem é de fora, que não sabe, não faz ideia, fala de Paulo Freire como se fosse um qualquer, e quando ele é referência internacional, é dos brasileiros mais conhecidos na área de educação, né? Tem cátedra da Paulo Freire em várias universidades da Europa, Estados Unidos. E aí as pessoas assim, guiadas por pensamento de senso comum, mais raso possível, né? Começa a querer condenar Paulo Freire, sei lá se por quê, não sei por onde. A minha vontade era perguntar por que você está levantando essa faixa, qual que é o problema, o que Paulo Freire tem a ver com o governo Dilma, né? É claro que tem, imagino eu, que tem uma associação das ideias do Paulo Freire com o governo do PT, talvez porque ele foi secretário, né, na época da Erundina, sei lá. Mas assim, é complicado, é uma manifestação que eu diria no campo da direita nesse país que a gente não via. Setores conservadores mostrando a cara e defendendo, né, determinadas posições que até anos atrás a gente não via e que é um dado novo que nós estamos vivendo hoje no país, né? Eu diria que dos 2 anos para cá, em especial, que é desses setores começarem a mostrar mais a cara e defender essas posições, né? Mas eu vou tentar ver depois se eu tenho alguma informação. 14, 11, né? Temos mais uma pergunta aqui. Fizeram uma pergunta por escrito aqui, eu vou ler. Sim. Quando o projeto político é feito de forma coletiva, pode modificar a cultura de uma escola, o projeto pedagógico. Como viabilizar um projeto em curto espaço de tempo? Interessante a pergunta, hein? Pena que a pessoa não está aqui, né? Não, está presente? Então, vou tentar te responder, e é claro, não só todos estão acompanhando, acho que ficou clara a pergunta dela, né? Se o projeto pedagógico da escola pode impactar e mudar a cultura da escola, né? Aquilo que ela faz referência, cultura escolar, né? Como fazer isso a curto prazo de tempo? Então, eu acho que é difícil a gente estabelecer essa questão do prazo, né? Eu costumo dizer que em educação, a gente trabalha com outra lógica, isso que eu estava criticando, a lógica empresarial na área de educação, né? Por que não dá certo? Eu sempre falo, olha, o pessoal da área de administração de empresa, a gente agradece muito, respeita vocês, mas pode ficar aí na empresa de vocês, que vocês não têm nada a ajudar, não tem nada a contribuir com a gente aqui nas escolas, não. Porque, por princípio,
a lógica que uma organização empresarial tem é o lucro, tudo vai girar em torno de como aumentar o lucro. E a escola não quer ter lucro nenhum. Então não tem essa lógica produtiva empresarial, né? E por que eu estou falando isso? Porque a questão do tempo, no meu entendimento, está diretamente vinculado a isso. Eu costumo dizer que o tempo da educação é um tempo diferente. Não é o tempo da sociedade de consumo. O tempo da sociedade de consumo é imediato, né? Hoje eu tenho um celular que daqui uns meses eu tenho que trocar, senão eu não vou mais ser respeitado se eu for querer ficar com esse celular aqui, que agora não dá mais para baixar o WhatsApp, eu não consigo me comunicar com as pessoas se eu não tiver o WhatsApp, então esse meu celular está condenado. Então veja só, essa lógica da sociedade de consumo que é cobrada das escolas. Então eu acho terrível essas brincadeiras, tem umas analogias, né? Fulano ficou dormindo por séculos, né? Aí renasceu das cinzas, né? Não reconhecia mais nada, que o mundo inteiro se transformou. Aí ele foi para a escola, lá ele se sentiu bem, que a escola continua do mesmo jeito, né? Como era 300 anos atrás. Eu entendo o que as pessoas querem fazer de cutucar a gente, tem escola que realmente não tem umas botas de chumbo, né? Não sai do lugar e trabalha naquela pedagogia tradicional jesuítica. Claro que eu não quero defender isso de jeito nenhum. Mas, por outro lado, eu quero dizer que o tempo nosso, educacional, é diferente. Essas políticas, por isso que a pergunta é muito bem elaborada e muito pertinente, né? As políticas educacionais, elas querem resposta de imediato. Eu estou falando de modo geral essas políticas educacionais, né, gente, que segue essa lógica do mercado. Porque essas instituições econômicas estão querendo para ontem mão de obra qualificada, porque eles estão reclamando que, olha aí, por que teve que aumentar o ensino técnico, né, o programa do governo federal? Porque a Fiesp está aí brigando por isso, né? Olha lá, esses trabalhadores aqui que não sabem manipular isso, não sabem aquilo. A crítica deles é isso, então eles querem esse trabalhador, essa mão de obra qualificada para amanhã. Então eles querem uma fórmula mágica de como as escolas formarem. Isso não é formação, gente. Quando nós falamos de formação humana, nós estamos falando de outro tempo. É um tempo de assimilação, de reflexão de ideias, né? De negociação, de diálogo. Isso de você querer formar de um ano para o outro não vai ser formação, vai ser adestramento, né? Como é que eu faço esse camarada aprender a usar esse material aqui rápido para poder mexer nessa máquina? Isso é adestramento, é outra coisa. Faz parte da nossa vida também, não tem problema nenhum, né, gente? Eu só estou querendo dizer que não dá para reduzir a educação a isso, que isso não é educação. Então o tempo da formação humana é diferente do tempo da lógica de mercado. É claro que com isso também não quero dizer que nós vamos ficar lá, né, por séculos e séculos, né? Mas o que eu quero chamar a atenção é que o trabalho de consolidação de um projeto pedagógico na escola não dá para realmente a gente esperar que ele ocorra a curto prazo. Aí, professora, você vai falar, mas o que é curto prazo, Humberto? Aí nós estamos num terreno realmente difícil de definir, né? Mas eu poderia arriscar dizer que curto prazo não é um ano para o outro. Eu acho que um projeto pedagógico você pode começar a construir coletivamente num ano. Quem sabe daí 2, 3 anos começa a surtir efeito. Eu acho que assim o ciclo, pelo menos, né, no caso do ensino médio, que são 3 anos, eu acho que você concluindo primeiros formandos de um ensino médio, já dá para você começar a avaliar o projeto pedagógico dessa escola de ensino médio. Agora, não dá para avaliar em 6 meses, né, que já mostraram, me parece que... Porque isso nós estamos mexendo, quando fala de cultura, né, gente? Nós estamos falando daqueles valores mais intrínsecos da nossa condição humana que a gente vai assimilando vagarosamente, né? Então isso eu trabalhava de um jeito numa escola, agora chega aqui nessa escola é assim, então vai ter que ter um tempo, dar um tempo para poder me adaptar aqui, né? O mínimo o professor tem que pedir é isso, né? Você não vai querer que eu já comece a trabalhar desse jeito que todo mundo trabalha aqui, que eu estou vindo numa escola que trabalhava de outro jeito. Então, que tempo é esse, né? É difícil de eu te responder objetivamente, mas o que eu queria dizer é que, no caso do projeto pedagógico, né, talvez uma referência fosse os ciclos de formação dos cursos, né? No caso do ensino médio, no ensino fundamental,
Do mesmo modo, você pode avaliar talvez o primeiro ciclo de um projeto pedagógico. Nós vamos plantar esse projeto pedagógico, daqui 5 anos, quando tiver concluído, dá para a gente avaliar, fazer uma boa avaliação desse projeto pedagógico, ver como é que foi, né? Isso não quer dizer que não dá para ir avaliando ao longo desse período também. Né? Você pode já no final do primeiro ano já fazer uma primeira avaliação, mas eu diria que é uma avaliação parcial. Depois vai juntando. E essa avaliação, acho que deveria ser feita pela equipe diretiva da escola, junto com professores, junto com alunos, junto com pais. Gente, isso é avaliação. Não são essas provas de IDESP, SARESP, Prova Brasil. Essas provas não medem, não avaliam nada, gente. Isso é só para poder essas políticas públicas ficarem definindo o que vai fazer e o que não vai fazer. Né? A avaliação de fato do cotidiano, dos professores nas escolas, junto com a equipe diretiva, junto com os alunos participando, entendendo o que é essa avaliação, né? Então, não sei, professora, se eu respondi aí, pergunta difícil, nosso... Professor, nós temos outras perguntas, mas nós estamos com o tempo estouradíssimo, o auditório vai ser usado daqui a pouco por um outro grupo, e eu queria passar para o senhor as questões que eu ainda tenho aqui, e a gente encerrar por aqui. Sim, fique à vontade. Então, gente, eu posso, se puder deixar as perguntas, se tiver como eu responder depois e mandar para vocês. Nossa, eu agradeço muito. Só para encerrar, vou fazer alguns agradecimentos. Primeiro agradecendo a professora Iracema e o professor José, lá de Bragança, obrigado pela presença, por vir nos prestigiar. Também todo o pessoal de Caraguatatuba, professor Luiz Américo, professor Renato, por estar aqui presente, muito obrigada. Vamos agradecer também a Smarts, que fez a doação das mochilinhas, do café de hoje. Também a Padaria Deville, que vai doar o café ainda essa semana, quarta e quinta-feira. Assim como todos do apoio, que a gente chama carinhosamente, né, das Dias da Limpeza, que tem ajudado bastante a gente nisso. A todos os alunos que trabalharam na comissão. E, é claro, a todos vocês que estão aqui presentes, o evento é para vocês. Agradecemos também ao professor, obrigada pela excelente palestra. Vai ter agora, então, o COF lá, onde vocês já sabem, não mudou o lugar. E junto vai ter já a apresentação dos pôsteres. Então, já vamos socializar tudo. Já ver as apresentações dos trabalhos e já tomamos café também, certo? Obrigada, professor. Obrigado, gente. Eu queria agradecer novamente a oportunidade de estar com vocês, foi uma satisfação grande. Espero que a gente possa nos reencontrarmos em breve. E dizer para os colegas que vieram de Caraguatatuba e Bragança que eu também fiquei muito contente dessa iniciativa dos alunos daqui, de abrir espaço para vocês estarem participando. E espero que vocês promovam lá nas instituições de vocês o mesmo tipo de evento e chamem os alunos aqui também para poder ir para Caraguatatuba, né? De preferência pegar um fim de semana, né? Que já tentam pegar praia, né?